Bora lá. Bem, vamos dar continuidade à nossa série Escutem o Filho Amado. Nós estamos trabalhando o contexto de escutarmos a voz de Jesus Cristo. Essa iniciativa, essa série, ela está fundamentada em duas palavras. Uma está lá em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, quando Jesus diz que nós deveríamos ensinar tudo aquilo que Ele havia ensinado. E a segunda é quando Deus, o Pai, na transfiguração do Filho, Ele diz àqueles que estão ali diante daquela transfiguração que deveriam escutar o seu Filho amado. Não deveriam escutar Moisés, não deveriam escutar Elias, deveriam escutar o seu Filho amado. Então essa série ela é baseada neste contexto de escutarmos a voz do Filho de Deus. Entre um mundo confuso com tantas vozes que temos escutado, vozes de influencer, vozes de políticos, vozes de telejornais, nós estamos sendo bombardeados por todo tipo de notícia e vozes. Mas o Pai disse: escutem o meu Filho. E nós estamos trabalhando dentro desse contexto aonde devemos escutar a voz do Filho, e vamos escutar pelo menos 5 discursos do que Jesus decretou, do que Jesus falou, do que Jesus determinou. Então nós estamos olhando passo a passo cada discurso de Jesus. E nessa noite eu peço para você abrir o seu texto no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, o verso é o 33 até o 37. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, verso 33 até o verso 37. Diz assim o texto: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O título de hoje é óbvio. Sim é sim, não é não. É óbvio. Sim é sim, não é não. O discípulo de Jesus deve demonstrar sua transformação espiritual, vivendo ou se mantendo de forma íntegra, tal qual é a sua palavra. Você tem que manter não só um comportamento íntegro como um discípulo de Jesus, mas você deve manter a sua palavra, a sua
língua, a sua voz, aquilo que você diz, também com toda a integridade. Uma coisa não está desvinculada da outra. Então, nesta noite, nós iremos conversar sobre esse contexto. Como deve ser a palavra de quem pertence ao reino de Deus. Pergunto para você nessa noite: como tem que ser a tua palavra? Como tem que ser a minha palavra? Como tem que ser a sua palavra diante das pessoas? Como tem que ser a sua palavra diante do seu cônjuge? Como tem que ser a tua palavra diante dos teus filhos? Como tem que ser a tua palavra diante do teu empregador? Como tem que ser a tua palavra diante do teu cliente? Como tem que ser a tua palavra diante da sociedade que te cerca, os teus vizinhos, os prestadores, as pessoas a quem tu presta um serviço, as pessoas a quem você cuida, acolhe? Como é que tem que ser a tua palavra? Hoje o mundo vive em questões relacionadas à palavra que praticamente já não existe mais aquela palavra de honra. Aquela antiga ideia, né, Roberto, de pegar na mão e falar: não, X dia está aqui. Você só pegava na mão do fulano e ok. Não tinha cadernetinha, não tinha nada, era só a sua palavra. A palavra era tudo. Lembro-me de certa feita o antigo pastor Correia, o velho, o antigão, o Correia antigo. Ele dizia assim que no contexto dele, a igreja tinha tanta confiança, as pessoas confiavam tanto nos pastores, as pessoas confiavam tanto nas pessoas que se diziam cristãs, crentes em Jesus Cristo, que elas davam as coisas: ó, pode levar e pague quando você puder, porque elas tinham certeza que elas iriam receber aquilo. Elas tinham certeza que aquele valor chegaria no dia correto. Não precisava fazer contrato, não precisava fazer recibos, nota promissória. Não, era a palavra. Era a palavra. Então a minha pergunta para você nessa noite é: como deve ser a nossa palavra? Mas eu queria que fosse mais íntimo. Diga para você mesmo: como será a minha palavra? Diga para você mesmo: como será a minha palavra diante dos meus inimigos? Como é que vai ser a sua palavra, o seu comportamento? Então é sobre isso que devemos tratar nessa noite, para compreendermos a advertência do que Jesus está falando nesse capítulo 5, verso 33. Você vai ter que entender um pouquinho do contexto, o que está em jogo aqui. Se você quiser tomar nota aí, eu tenho 3 versículos para compartilhar com você nessa noite. São versículos importantes que vão fazer parte desse contexto. Primeira coisa que você tem que entender nessa noite: que a lei nunca proibiu ninguém de fazer juramento. Juramento poderia ser feito. Na antiga aliança era normal você fazer um tipo de juramento. Deus fez juramentos. Seus seguidores fiéis fizeram juramentos. Então aqui a questão não é sobre juramentos, se fazer ou não juramentos. A questão é: uma vez que você fez um juramento, você tem que cumpri-lo. Você tem que cumprir o que jurou. E aqui, verso, por exemplo, Levítico, capítulo 19, verso 12, se você quiser tomar nota, diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome. Deus está dizendo: olha, prestem bem atenção, você é meu povo, você é minha
família, você faz parte do meu contexto. Então eu digo a vocês: não jurem falsamente pelo meu nome. Então Deus está dizendo ao povo de Israel: não jurem falsamente pelo meu nome. Outro, Números 30, verso 2. Você vai ver também uma outra sentença. Todo aquele que jurar, ele tem que cumprir o voto que fez. Falou, tem que fazer. Se comprometeu, tem que cumprir. Então Deus está dizendo: você, olha, não demore em cumprir o voto que você fez. Números 30, verso 22. Desculpa. Números 30, verso 2 diz: você tem que cumprir tudo que você diz. Deuteronômio 23, 21. Esse sim, você tem que cumprir o voto e rápido. Então vamos lá. Primeira sentença: não jure falsamente. Segunda sentença: se comprometeu, deve cumprir. E se deve cumprir, cumpra rapidamente. Anotaram? Levítico 19, verso 12. Números 30, verso 2. Deuteronômio 23, verso 21. Quando Jesus, aqui no verso 33, diz: vocês ouviram o que os vossos antepassados disseram. Quando ele disse isso, ele está se referindo a esse contexto, a esse núcleo de versículos que eu acabei de compartilhar com você. Ele está falando: olha, você se lembra quando foi dito lá para os teus antepassados: não jure falsamente, cumpra os teus votos rapidamente, execute aquilo que você propôs, faça, cumpra. Jesus está dizendo: então, vocês ouviram o que foi dito? O problema agora está naquilo que esses homens, essas mulheres, essa sociedade que cerca Jesus, que está ao redor de Jesus, ela tem que jurar e cumprir isso em nome do Senhor. Então agora a coisa ficou bem apertada para eles naquele período. Então surge neste contexto uma estratégia. Se você perceber aqui, ó, em diante, verso 34 até o verso 36, você verá que Jesus agora combate uma ideia. O que aconteceu? O que evoluiu com o tempo? A lei diz: você, Roberto, não pode jurar em vão pelo nome do Senhor. Você jurou? Cumpra. Você se comprometeu? Cumpra. Você fez isso diante do Senhor, diante das pessoas, diante do Senhor, está feito, cumpra. Só que tem malandro para tudo na vida, não tem? Os caras tentam achar brecha em tudo, não tem? Os caras tentam dar um somebody love na gente de tudo que é jeito, não tem? Até em Deus eles queriam dar um somebody love. Até em Deus eles queriam dar uma rasteira, Lisa. Tu acredita nisso? Aí eles começaram a inventar, mas o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos jurar pelo céu. Jurar pelo céu é jurar pelo céu. Não é jurar pelo nome do Senhor, não é jurar pelo Senhor. Vamos jurar pelo céu. Se não está bom jurar pelo céu, vamos jurar pela terra. Pela essa faixa de terra que temos aqui, onde Israel está, onde Judá está. Vamos jurar pela... Olha, eu juro pela terra de Israel. Eu juro por aqui, onde nós estamos pisando, aqui, nessa terra que Deus nos deu. Eu juro por essa terra aqui. Eu juro por céu, olha, eu juro pelos céus. Então eles começaram a criar elementos para fugir de um compromisso que eles assumiam com você, gente.
Ah, Gil, olha, eu juro que eu vou lá. Eu juro para você que eu vou lá domingo. Vou lá almoçar com você, vou sentar lá com a sua família. Viu, Julião? Eu juro que eu vou sair com você para bater aquela bola. Pescar. O Julião gosta de pescar. Eu juro para você que eu vou lá pescar. Só se for para me passar raiva, Julião. Mas eu vou tentar ir lá. Mas eu juro pelo céu que eu vou. Viu, Gil? Eu juro pela terra que eu vou. Simone, ó, vou ver aquela parada para tu lá. Eu juro por Jerusalém que eu vou resolver isso aí. E assim você vai se comprometendo com as pessoas. Aí o Gil chega para mim e falou: pô, domingo passou e tu não foi. Poxa, Gil, deixa estar que tudo que eu estou fazendo aqui já é de caso pensado, para que eu não cumpra aquilo que eu vou fazer. Aqui, se eu não queira fazer, eu tenho uma escapatória, para que eu não cumpra aquilo que eu havia dito ao Gil, ao Júlio, a Simone, a todos vocês, algo que eu firmei com você. Eu poderia dizer para você: olha, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém, eu juro até mesmo pela minha cabeça. Aí Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo. Lembra que nós estamos vendo essa palavrinha corriqueiramente? Jesus sempre está dizendo: eu, porém, vos digo. Você já sabe, mas devo compartilhar isso com as pessoas que ainda não sabem, que toda vez que você se deparar com esta palavrinha, eu, porém, vos digo, ou em verdade vos digo, isso aqui escancaradamente é Jesus dizendo: eu sou superior a qualquer pessoa. Agora quem está dizendo sou eu. Eu sou a autoridade máxima nesse assunto. Não importa quem veio antes de mim, não importa quem virá depois de mim. Eu sou a referência máxima para a sua vida. E a partir de hoje você tem que me entender. Eu, porém, vos digo: não jure. É isso que Jesus está dizendo. Ele está fechando o assunto. Ele não está deixando espaço para quem veio antes ou para quem virá depois. Não importa o que as pessoas façam, não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas elaborem. O que importa é o que Jesus disse: eu, porém, vos digo. Se é isto que eu vos digo, é isto que deve ser cumprido. E o que eu digo a vocês nessa noite, neste dia, durante o momento em que você abre as Escrituras, aonde você estiver, a quem me escutar, eu digo: não jurem. Não jurem pelo céu, não jurem pela terra, não jurem por Jerusalém, não jurem por vossas cabeças. Porque o que Jesus está contextualizando nisso aqui tudo, o que Ele está dizendo com tudo isso, é que se você jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar por Jerusalém, jurar por sua cabeça, você está jurando por Deus, porque tudo pertence a Deus e nada pertence a você. O que Jesus está tentando fazer aqui é algo que a religião, os homens fizeram de uma outra forma. A religião passou a proteger a mentira. A religião passou a proteger a mentira e não proteger a verdade. Então era melhor você não cumprir algo. Era melhor você não se comprometer com algo. Era melhor você dizer: olha, eu vou lá domingo, mas você sabe que você não vai domingo. Você só está dando uma desculpa, você só está falando uma mentira, porque você sabe que você não vai domingo, porque você não quer ir domingo. E o que Jesus está tentando proteger, o que Jesus está tentando mostrar para esses homens é isso: vocês se comprometem com a mentira, vocês fecham com a mentira, vocês estão relacionados intimamente com a mentira. E quando vocês não querem se comprometer com algo, quando vocês não querem dizer
dizer, realmente eu vou cumprir isso. Quando vocês não querem cumprir a sua palavra, vocês vão dar uma desculpa. Vocês vão jurar pelo céu, vocês vão jurar pela terra, vocês vão jurar por Jerusalém, vocês vão jurar por sua própria cabeça. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, não jurem por nada disso. A partir de hoje, eu não quero que vocês jurem. Então, qual é o real problema do que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está trabalhando aqui? Duas coisas. Jesus está trabalhando a hipocrisia, hipócrita, mentiroso, falso, diz uma coisa e não faz, diz que vai e não vai, diz que cumpre e não cumpre. A primeira coisa que Jesus está cumprindo aqui, ou que Ele está tentando resolver, é a hipocrisia. Muitas vezes Jesus chamou os seus conterrâneos religiosos de hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês fazem, dizem que fazem e não fazem, dizem que cumprem e não cumprem. Engraçado que para todo Jesus teve misericórdia, benevolência com várias pessoas, prostituta, alcoólatra, olha, teve de tudo, adúltera, mas a pessoa, o grupo que Jesus mais teve problema e teve assim um certo, foi duro, foi com os religiosos. A prostituta, o adúltero, o ladrão, os inconsequentes da época de Jesus tiveram mais privilégios com Jesus do que os religiosos, porque os religiosos ele classificava hipócritas, falam, mas não cumprem, dizem que cumprem, mas não fazem. Então a primeira coisa que Jesus está corrigindo nesse contexto é a hipocrisia. A segunda coisa que Ele está corrigindo nesse contexto é a desonestidade religiosa. Como ser povo de Deus, ser família de Deus e não ser verdadeiro como Deus. Veja só o que Jesus está dizendo. Vocês juram, mas isso tudo não passa de mentiras. Tudo que vocês estão fazendo é para não cumprir. Não tem verdade nisso que vocês querem fazer. É pura hipocrisia, é puro engano, é pura desonestidade religiosa. Se Deus não fosse mencionado nesse juramento, o juramento não precisava ser levado a sério. Entendeu? Eu não jurei em nome de Deus, então pago quando puder. E se eu puder, e se eu quiser, ele tem bastante mesmo. Então, se não foi em nome de Deus, que mal tem, né? Não tem problema nenhum. Eu tive dois amigos, eu conheci, eles eram empreendedores do comércio evangélico, trabalhavam com artigos de ambiente, livros, revistas, árvores, todo o contexto de produtos evangélicos. Eu conheci dois, os dois eu conheci, me tornei cliente e me tornei posteriormente amigo deles. Então a amizade, o relacionamento cliente virou uma amizade. E os dois quebraram. Primeiro quebrou, sim, por causa da inadimplência cristã.
crentes que compram e não pagam, crentes que enganam o empreendedor, que colocou, que investiu um capital, e você foi lá e retirou parte do lucro, parte daquilo que ele investiu, levou para sua casa e nunca mais voltou. Quebrou. O outro reduziu a sua loja, e o último contato que tive, ele estava aqui na Praia Grande, numa loja minúscula, já não vendendo mais artigos evangélicos. Esse último escreveu um livreto que ele depois distribuiu na época, chamado Sou Filho do Rei, aonde ele toca nessa ferida dos filhos do rei que compram e não pagam, com a desculpa: sou filho do rei, se eu não pagar, Deus pagará por mim. Isso é contexto nosso, isso é contexto do nosso mundo, isso é contexto da nossa vida. O problema denunciado por Jesus aqui é a fé sem integridade, a fé sem compromisso, a fé sem palavra, a fé sem verdade, a fé que não caminha com a conduta, a fé que não caminha com a palavra que se diz. Às vezes se mostra, às vezes fala que é crente, às vezes fala que é evangélico, às vezes fala que é isso, que é aquilo, mas a palavra não tem, o comportamento cristão não existe. Então o que Jesus está tocando aqui, mexendo numa ferida, é a falta da integridade entre o que se diz, o que se vive e o que se prega. Então aqui nós temos vários problemas. Nós temos um problema de hipocrisia. Nós temos um problema de mentira religiosa ou máscara religiosa. Nós temos um problema aqui de uma fé fingida, uma fé que não é verdadeira, uma fé que não corresponde, uma fé que eu e você pode não ser pessoas confiáveis, porque as pessoas nos olham e dizem: lá vem, olha lá ela. Irmão, lá em casa faltou um... Irmão, nem se eu tivesse. Eu não sei se é verdade. Porque você não sabe mais se é verdade, se é mentira. É tanta mentira que acompanha a vida de algumas pessoas, que você não sabe mais se é verdade. Você tem medo agora até de... Será que eu posso te dar mesmo? Será que isso é... Então surge-se um grande problema e Jesus está tentando corrigir esse problema. Esse problema aconteceu lá há 2000 anos atrás. Esse problema está acontecendo aqui 2000 anos depois. Eu imagino que você deve conhecer pessoas que se comportam dessa forma. Eu conheço pessoas que se comportam dessa forma. Eu conheço pessoas que não são confiáveis. Eu conheço pessoas que você não pode dizer nada para ela, porque ela vai colocar para geral escutar. Ela vai pedir para a torcida do Flamengo e do Corinthians sentar na arquibancada que ela tem algo a dizer sobre o que você acabou de dizer a ela. São pessoas não mais confiáveis, são pessoas que, quando você diz assim: irmão, olha, eu quero abrir meu coração, eu estava procurando alguém aqui na igreja, senti de abrir meu coração para você, Suzana. Você promete para mim que você não vai abrir isso para ninguém? É lógico, você pode contar. E o dedinho já está o quê? Tremendo para colocar no grupo do Zap. Tu não sabe o que eu acabei de descobrir. Tô bege. Por quê?
Porque pessoas não têm mais palavra. Você tem medo? Veja só como isso é sério. Você tem medo de contar algo da sua vida com um irmão que caminha com você. Porque você não sabe se esse irmão vai usar isto contra você, para destruir você, ou vai guardar aquilo como uma arma, para no dia que tu pisar na bola com ele jogar isso no ventilador. É o Epson. Isso não deve ser, isso não deveria, irmão. Isso não deveria nem ser cogitado entre nós. Quanto mais praticado entre nós. Isso não deveria nem passar pela minha cabeça, por sua cabeça, por nossa cabeça. Isso não deveríamos nem imaginar uma situação dessa. De alguém aflito, alguém angustiado, alguém desesperado, querendo um ombro amigo para abrir o coração, para expor o coração. Isso não deveria nem ser cogitado entre nós, quanto mais praticado entre nós. A confiança é algo que leva muito tempo para você construir. Mas ela também é destruída da noite por dia, em questão de segundos, por alguém que às vezes escutou o teu clamor, o teu desespero e jogou tudo isso no ventilador. Porque você disse o quê? Pode confiar. Eu sou muito confiável. Caiu aqui e morreu aqui. Às vezes não. Eu já vi coisas, até de amigos, de ministério. Coisas que deveriam ficar aonde deveriam ficar. E de repente você escuta alguém dizer, e você fala, mas como esse alguém está sabendo? Como soube? Por quem soube? Deveríamos estar nos protegendo, nos ajudando, e eu estou expondo o meu amigo de ministério. Entende? Isso acontece entre pastores, isso acontece entre membresia, isso acontece dentro da família, isso acontece entre amigos de emprego, isso acontece entre empregador e empregados, isso acontece com todos nós. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, deveremos levar uma bandeira da confiança, da integridade, de onde as pessoas poderiam encontrar em nós um lugar de apoio, um lugar de amizade, onde as pessoas poderiam olhar para nós e dizer, eu posso confiar nela, eu posso confiar nele, eu posso abrir o meu coração, que eu sei que daqui não vai sair, vai morrer aqui. O que Jesus está falando é sobre integridade, comprometimento. Quando você se compromete com alguém, quando você diz que vai seguir com alguém, quando você diz que vai ajudar alguém, quando você diz que vai apoiar alguém, quando você diz que está fechado com esse alguém, você é um com ele. É sobre isso que Jesus está dizendo. Seja o teu sim um sim. Pastor, eu posso? Pode. Sim, você pode falar. Isso não vai sair daqui. Isso é um sim. Isso é um não. Você não pode falar isso para mim. Eu não sou a pessoa adequada para te escutar aí. Sim, não. O resto é do maligno ou é maligno? A
solução de Jesus é simples e radical. É sim. E o sim é sim. É não. E o não é não. Não é sim com tonalidade de não, e não é não com tonalidade de sim. É sim ou não. Não tem meio termo, eu acho, talvez. Para Jesus não tem isso. A base de tudo isso está no caráter de Deus. Abra comigo Hebreus 6, verso 18. Jesus resolve esse assunto da forma simples: sim e não. E isso tem como base o caráter de Deus. Hebreus 6, verso 18 diz o quê? É impossível o quê? É impossível o quê? É impossível que Deus minta. A pergunta que fica agora: se Deus não mente, e se somos filhos de Deus, a minha e a tua palavra deve refletir o quê? O caráter de quem? De Deus. Deus não mente. Filho de Deus não mente. Deus não tem duas conversas. É sim ou é não. A conversa de Deus, como diz a molecada aí, não faz curva, é reta. O papo é reto. Com Deus não tem mentira. E para os filhos de Deus não deve também haver, no contexto dos filhos de Deus, mentira. Jesus diz que o pai da mentira é o... E aí ele foi mais longe, né? Ele virou para os tais e falou: e vocês são filhos dele. Vocês mentem. E ao mentir vocês se tornam filho dele, não do meu pai. Meu pai não tem pacto com a mentira. Meu pai não faz parte desse enredo de mentira. Meu pai não faz parte dessas narrativas de mentira. Meu pai não adora e não está no meio dessas mentiras. Meu pai não pode mentir. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está, o Pai, Jesus diz, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Isso deixa claro que existem falsos adoradores. A regra é simples, a regra é prática. Deus não mente. E os seus filhos não devem mentir. Paulo diz, falando a verdade uns aos outros. Então você sabe que a mentira, ela faz parte de um contexto que não tem nada a ver com Deus. Então não importa o quanto você diz aí em alto e bom som para mim e para todo mundo ouvir, não importa o quanto eu diga aqui em alto e bom som para todos ouvirem, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou isso, o quanto você é aquilo, o quanto você faz, o quanto eu faço, e a nossa rede está lotada, as nossas conexões estão cheias de mentiras. O que Jesus diz é sim, é não, é não. Sabe o que mais me espanta quando eu olho os textos de Salmos? Muitas vezes é a sinceridade dos salmistas. Estou triste, estou arrebentado, está difícil. Eles não têm meia-verdades, eles não trabalham meias-verdades com Deus. Eles são altamente sinceros. Olha, hoje não está um dia bom,
Hoje está um dia daqueles, não estou a fim de orar, não estou a fim de jejuar, não estou a fim de fazer nada, eu só estou aqui porque eu tenho que te dizer na tua cara isso. Não estou a fim. Aí ele, com todo o seu amor, com toda a sua paixão, com todo o seu carinho, começa, né? O que foi? O que aconteceu? Por que tu está nessa? Por que essa revolta toda comigo? O que eu te fiz? O que tem o meu a ver com isso aí? O que isso tem a ver com a nossa relação? Senta aqui, vem, acho que está precisando de um cafuné. Está precisando de um carinho. Não, eu já entendi, está aborrecidinho hoje, entendi, mas vem cá. Aí ele vai, ele não se importa com você dizer a verdade. Ele vai ficar quando você estava assim, eu estou aqui só para te adorar. Estou aqui para engrandecer o teu nome, Senhor. E ele sabe que lá no coração você está dizendo, eu não queria nem estar aqui. Mas eu queria passar uma make aqui, né, dizer que está tudo legal. Queria te dizer que, lembra do que Jesus disse aos fariseus? Ele disse assim, olha, tá vendo? Me louvam. Mas bem disse o profeta Isaías sobre esses. É um povo que me louva com os lábios, porém o seu coração distante está de mim. O que Deus olha é aquilo que ele disse para Samuel a respeito de Davi. Davi eu não vejo como os homens veem, né? Esquece. Tu está vendo aí homens encorpados, homens de guerra, homens grandes. Esquece. Samuel, eu olho o coração. Eu vejo o que está lá dentro. E o rei de Israel não está nem entre esses aqui. Pode chamar, ele vai ver, mas não é esse. Porque eu escolherei um homem segundo o meu coração, integridade, verdadeiro, aliançado com Deus. E nós não estamos falando de defeitos, de problemas que podemos ter no decorrer da nossa vida cristã. Nós estamos falando até que nos momentos em que vamos ter os nossos problemas, nós devemos ser como Davi, que no dia que foi confrontado não se esquivou, disse, realmente eu pequei e foi contra ti. E somente contra ti eu pequei. Eu não pequei contra a Betseba, eu pequei contra ti. Primariamente falando, tu foi a pessoa mais afetada dessa relação. Eu tentei te enganar, eu tentei te encobrir, mas diante de ti, talvez é isso que ele escreva, né? Subindo eu ao céu, descendo, aonde eu for, tu estás. Aonde eu me escondo, tu me vê. Então talvez essa seja a ideia desta noite, a partir do que Jesus está falando, integridade de coração, sermos verdadeiros, termos palavras sim, não, e é somente isso, não avançarmos além disso, não irmos além disso, é pararmos e falarmos, não, eu não quero, sim, eu quero, não, eu não vou, sim, eu vou. É se manter íntegro, é se manter verdadeiro, é falar a verdade, é transparecer verdade, é exemplificar ao mundo por meio da verdade, por um comportamento verdadeiro, por palavras verdadeiras. Certa feita eu estava em uma comunidade, na Capela do Calvário. Naquela noite estava um compositor chamado Estênio Márcios. E o Estênio Márcios, eu não acreditei no que ele fez, mas ele fez. Ele falou assim, ele estava com os seus CDs expostos, os seus trabalhos expostos, e ele disse assim, olha, você, irmão, que não tem condição, que chegou nessa noite dentro desse evento e não tem condição de levar o nosso trabalho, você pode levar o nosso trabalho sem dinheiro. No encarte do nosso trabalho você vai encontrar a nossa conta bancária,
agência, conta bancária, o nosso Pix. E quando você tiver, você pode fazer a sua contribuição. Aí eu bati na Vanessa e falei, esse cara é maluco. Esse cara é doido. Mas aí o Estênio Márcio disse assim, eu tenho que acreditar que os filhos de Deus andam em verdade.